Glória a Deus, paz do Senhor a todos, amém? Queria convidar o irmão, não, pedir para o irmão abrir lá em Isaías capítulo 9. Isaías capítulo 9 é um texto bem conhecido, pelo menos uma parte dele. Amém. Isaías capítulo 9, verso 1. Diz assim o texto: apesar de tudo, eis que não haverá mais escuridão para todos quantos estavam desesperançados. No passado, ele humilhou a terra de Zebulon e de Naftali. Contudo, no futuro cobrirá de glória a Galileia dos gentios, o caminho do mar, o além do Jordão, o distrito das nações. O povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Sobre os que habitavam na terra da sombra da morte, resplandeceu a luz. Multiplicaste o povo, deste-lhes grande alegria. Eles alegraram-se na tua presença, como se alegram os ceifadores na ceifa, como se regozijam os que repartem os despojos de guerra. Porque o jugo que pesava sobre eles, a carga posta sobre seus ombros, o bastão e a vara de castigo do seu opressor, tu o despedaçaste, como no dia da derrota de Midian. Em verdade, toda a bota de guerreiro usada no combate e toda a veste revolvida em sangue serão queimadas como lenha no fogo. Verso 6. Afinal, um menino nos nasceu. A pausa é proposital para você dar glória mesmo, para você se regozijar, para você pensar. Afinal, um menino nos nasceu. Afinal, um menino nos nasceu. Um filho nos foi concedido. E o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado Conselheiro Maravilhoso, Deus Todo-Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Aleluia. Aleluia. Essa época é uma época para nós emblemática, para nós é uma época, para todos nós, cristãos ou não, ou seja quem for, é uma época que nós nos deparamos e nós vivemos, situações que infelizmente as pessoas, por toda uma questão, por todos os sistemas, e talvez, irmão, já quero que você escute o que eu tenho para dizer para você, que minha intenção não é confrontar você aqui, não é decepcionar você, minha intenção aqui não é causar nenhum sentimento ruim no teu coração, mas eu estou aqui nessa noite para dizer para você uma coisa muito séria, que talvez possa decepcionar muito você, inclusive com relação à minha própria vida. Então eu queria que você olhasse para mim aqui e você ouvisse uma coisa.
Papai Noel não existe. Desculpe, eu talvez causei decepção no teu coração, porque infelizmente o que a gente vê é uma tentativa ao longo dos séculos, dos milênios, de substituírem o menino que nos nasceu por uma outra figura. É conhecido que nós, né, sabemos que a comemoração do Natal ela é uma festa absurdamente pagã. Todos os elementos são de cunho pagão, no sentido de que isso veio dos persas, depois os hindus, e depois, por fim, Roma estabeleceu o dia 25 de dezembro como Natal, e mais para frente a Igreja Católica pegou isso e enfiou lá um bispo. Existem muitas informações, nem todas são, dá para você realmente determinar, mas o consenso geral é que havia um bispo da Igreja Católica que fazia muitos bens, dava presentes, cuidava de pessoas mais pobres nesse período, e aí, como já vinha de milhares, de muito antes, inclusive, de Jesus nascer, como eu disse, os persas criaram isso, os hindus também estabeleceram isso, nessa data de dezembro, dia 25 de dezembro. Roma estabeleceu isso para fazer uma festa para o Deus Sol, Mitra, que é o Deus Sol, e pelas colheitas que esse Deus daria, porque é na época em que o inverno acaba e começa um tempo de um novo tempo, e aí tinha as colheitas que iam vir, e aí então Roma fez uma festa nessa época, nessa data, para comemorar, para celebrar esse Deus Sol. Não o Deus Criador, o Deus Sol, que é uma entidade, letra minúscula, um Deus Sol. Eu sei que você tem muitas informações, eu não vou entrar muito nisso, não é a minha intenção, mas eu só queria passar para você, bem grosso modo, esse detalhe. Mas eu queria dizer para você uma coisa. Afinal, um menino nos nasceu. E é por isso que nós estamos aqui. Toda tentativa ao longo dos séculos de tirarem a imagem de Jesus, o papel dele, a importância dele, o nome dele, a obra dele, tudo isso não tem poder, porque nós continuamos aqui firmes, sabendo que Jesus não é um conto, não é uma historinha, Jesus é uma realidade na minha vida e na sua vida. Você sabe o que Jesus fez? Um dia ele nasceu, há mais de 2000 anos atrás, ele nasceu na Galileia. Mas um dia, há 27 anos atrás, aproximadamente, ele nasceu no meu coração. Eu não sei o dia que ele nasceu no seu coração, não sei quanto tempo faz que ele nasceu no seu coração, na sua vida, na sua história. Mas o que eu sei é que você está aqui hoje, e talvez está assistindo pela internet, porque Jesus nasceu na sua vida. Porque um dia você ouviu falar dele, afinal, um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Jesus nasceu, irmão, aleluia, ele é realidade, é uma verdade. Isso ninguém vai apagar, ainda que eles tentem apagar, mudar a história, escrever novas histórias, reputar, tentem brigar, tentem fazer o que for. Eles nunca vão conseguir, porque na minha vida, Jesus nasceu, e eu sei que ele é uma realidade. Nada pode abalar essa convicção, essa certeza do meu coração, de que tudo é possível hoje para a minha vida, para a minha casa, porque Jesus nasceu, porque ele é uma realidade, porque ele faz parte da minha vida, ele faz parte da sua vida. Ele te amou, ele te salvou, ele te escolheu, mas ele nasceu um dia. Então nós pegamos isso depois e tentaram colocar e encaixar tudo isso, com o nascimento de Jesus. Aí a gente sabe que provavelmente alguns estudiosos, fazendo todas as contas, os cálculos, ele nasceu em outubro, não nasceu em dezembro. Mas nós respeitamos isso, então comemoramos,
Se é para reunir, como a Lanúcia disse, se é para ter mesa, se é para reunir, se é para ter um tempo de comunhão, que seja uma comunhão que eu possa falar para as pessoas, nós estamos aqui e tem uma mesa porque Jesus nasceu. Já que é a data que colocaram, já que a gente está inserido nisso, e nós temos que passar por tudo isso, muitas vezes, eu confesso que eu sou muito ruim para comemorar Natal. Eu sou péssimo para isso. Sempre fui. Mas não estou certo e ninguém está errado. Estou dizendo só que eu sou muito ruim para comemorar Natal. Então, mas quando a gente está junto, se reúne, eu preciso ter uma mensagem, eu preciso falar que ele nasceu. Eu preciso tirar todas as outras imagens que estão tentando colocar na minha casa, sabe, na igreja, onde quer que seja, com uma coisa bonita, com um arranjo. Irmãos, eu preciso entender que a mensagem principal da minha vida, da minha história, é que Jesus nasceu. Você precisa falar isso, você precisa anunciar isso. Ah, é pecado comemorar Natal? Não, não é pecado nenhum comemorar Natal. Comer pernil, peru, comer chester, tender, fazer churrasco, comer arroz de forno, panetone, chocotone, como você quiser. Você faz uma mesa, come fruta, come... Eu sei que tem gente aqui que se esbaldou, aleluia, glória a Deus, porque tinha uma mesa. É maravilhoso, irmão, é um privilégio. Passamos 2 anos aí de... No outro Natal não podia comemorar, ninguém se reuniu, foi tudo por mensagem, por vídeo, ninguém precisa sair de casa, ninguém precisa se reunir. Avós não viram netos, netos não viram avós, pais não viram filhos, não viram noras. Então, você sabe como é que é o contexto. Então, hoje, pode comemorar? Comemora, mas tem uma mensagem no teu coração. E não perca o foco disso, irmão, não é presente, não é Papai Noel, não é árvore de Natal, que é o nosso problema. Nosso problema é que esqueceram, muitas vezes, de que um menino nasceu, de que um filho se nos deu, de que o governo está sobre os seus ombros, de que o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, aleluia, príncipe da paz. Verso 6. Está lá? Afinal, um menino nos nasceu, um filho nos foi concedido. E o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado Conselheiro Maravilhoso. Essa tradução, a King James, ela também não vou entrar nisso. Então tá lá. Ele será chamado o quê? Conselheiro Maravilhoso. Você precisa de conselho hoje para a tua vida? Você veio aqui na casa do Senhor para um culto depois do Natal, o dia 26, está acabando o ano. E talvez você está pensando assim, em fazer projetos para o ano que vem, faço, não faço, compro, não compro, vou para lá, não vou, o que eu faço? Está precisando de conselhos? O menino que nos nasceu, e o governo todo está sobre os ombros dele, um dos nomes dele, um dos atributos dele aqui no texto é que ele é conselheiro maravilhoso para a sua vida. É que nele há o conselho que você precisa para essa noite, para esses dias na sua vida. E se você tem buscado conselhos com o teu irmão, com o teu pai, com a tua mãe, com o teu vizinho, com o teu colega de trabalho, com todo mundo, mas não tem conseguido ter um tempo para buscar conselho dele, então, irmão, o menino precisa nascer no teu coração nessa noite de novo, no meu coração. Mas ele nasceu na nossa vida para ser um conselheiro maravilhoso, para ter um conselho para você, para ter uma direção para a tua vida, para os teus dias. Eu sei que você faz coisas que dão certo às vezes, mas talvez você não pediu o conselho dele, se era isso mesmo. E talvez deu certo, mas não deu tão certo quanto daria tão certo se você tivesse pedido o conselho dele. Porque ele é um conselheiro maravilhoso. Então, tem coisas na minha vida que eu desfruto e que eu comemoro. Pô, legal, eu conquistei, consegui isso daqui, deu certo. Mas eu sei que muitas vezes foi na força do meu braço, do meu jeito. E aí, eu entendo que ele fala comigo e diz, podia ter sido muito melhor, muito maior.
Podia ter sido muito mais rápido. Podia ter sido com menos dor. Podia ter sido mais glorioso. Mas você não pediu o meu conselho. Bom, uma pena que Jesus fique de fora de muitos das nossas atitudes. Então nós fazemos, respondemos, andamos, corremos e vamos, e ele está lá esperando. Porque ele nasceu, aí eu digo que ele nasceu na minha vida. Então se ele nasceu na minha vida, a Bíblia diz lá em Efésios 3:17, que pela fé, Jesus Cristo habita no meu coração. Ele anda comigo. Quer ver? Põe aí, por favor, Hugo. Isaías, capítulo 7, verso 14, se eu não me engano. Isaías 7,14. Pois sabei que o Eterno, o Senhor, Ele mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o nome dele será Emanuel, Deus conosco. Volta lá, por favor, Isaías 9, capítulo verso 6, e deixa lá, por gentileza. Então, o mesmo profeta que profetizou 9:6, ele profetiza aqui no 7,14. Ele diz que o nome dele será Emanuel. Irmão, o nome de Jesus é muitas coisas para você e para mim nesse dia, nesse tempo. E uma delas é que ele é Emanuel. Então eu digo que ele é Emanuel, o Deus conosco, o Deus que anda conosco, anda com você, está do seu lado, caminha com você. E eu pergunto para mim nessa noite, talvez a pergunta ela respingue em você, mas é para mim a pergunta, fica tranquilo, fica em paz. Estamos em paz, estamos na época de Natal, né? Paz e amor, tudo, né? Presente, comida, alegria, né? Boas palavras, abraço. Não, nessa época light, né, irmão? Amém, aleluia. Então, ele é o Emanuel, o Deus conosco. Deus, e uma tradução mais, alguém um dia disse, é o Deus que habita dentro do barro, dentro de nós, dentro de você. Que caminha com você, onde você vai, ele vai. O que você escuta, ele escuta. O que você passa, ele passa com você. Porque ele é Emanuel. Diga para alguém do seu lado, Jesus é Emanuel. É o Deus que está com você. É o Deus que está com você, querido. E é o Deus que fala ao teu ouvido, que fala ao teu coração. É o Deus que usa profetas, é o Deus que fala conosco pela palavra. É o Deus que quer dar direção, porque ele tem um conselho, ele é um conselheiro maravilhoso, ele é o conselheiro. Ele não é mais um conselheiro na minha vida, ele é o conselheiro, porque o conselho dele é maravilhoso, porque isso é um atributo dele, irmãos. Ele nasceu porque era um propósito do Pai, salvar a mim e salvar você. Mas não é só salvar a gente. Se fosse apenas salvar a gente, levar para o céu, teria acabado já, mas não, é nos salvar e através da salvação de Jesus, nós começamos a caminhar com Ele e, sabe, buscando, dando testemunho dEle, servindo a Ele, abençoando a outros com a mesma bênção, o mesmo consolo que nós recebemos dEle, nós consolamos a outros. Eu fui curado em muitas coisas, eu fui liberto de muitas coisas, então eu posso olhar para o olho de alguém e dizer, olha, pela palavra, esse teu problema é possível ser vencido. Por quê? Porque Jesus me deu vitória nisso. Ele não deu vitória tudo na minha vida. Ele tem coisas na sua vida que ele não fez na minha. Então você tem um testemunho agora para outro do que ele fez na sua vida. De como ele cuidou de você, te livrou de alguma coisa, ou curou alguma coisa, libertou você. Porque ele nasceu, irmão. Ele nasceu com um propósito de nos salvar. De uma obra redentora, de nos salvar na cruz, de morrer, de ressuscitar e de viver eternamente, porque Ele é o Senhor. Mas deixou a igreja, nos deixou aqui. E nós caminhamos, e tomara a Deus que nós caminhemos mesmo com esse olhar para Ele e ver que Ele é um conselheiro maravilhoso. Eu sei que aqui dentro tem pessoas maravilhosas, ungidas pelo Senhor, que tem sim um conselho da parte dEle. Muitas vezes ele vai usar alguém, nosso pastor, um irmão. Mas cuidado com os conselhos que você pede. E para quem você pede, aliás.
Corra para o pé dele, corra para, sabe, se jogue para ele, fale com ele, com Jesus, porque ele é um conselheiro maravilhoso. Está difícil, está complicado, está esquisito, o que eu faço? Eu estou a fim de tomar uma decisão, é hoje que eu faço isso. E ninguém me segura, para com isso, é bobagem, irmão. Isso é diabólico, isso é demoníaco. Você tem o Espírito Santo em você, busque o teu conselheiro maravilhoso, fale com ele, abre o teu coração para ele, sim, ele vai te dar uma resposta. Os homens vão falhar, ele não vai falhar. Tem negócios que você está assim, ó, por um triz para fechar. E parece maravilhoso aos teus olhos esse momento. E você diz, amanhã eu resolvo a parada. Mas Deus colocou um domingo aqui, para você estar aqui, ouvindo isso, para eu estar aqui ouvindo isso. E o Espírito Santo dizer para você, eu sou o conselheiro maravilhoso na sua vida. Conversa comigo que eu vou te dar a direção. Bom, conversa com Jesus. Porque ele nasceu. Ele está na sua vida. Ele é Emmanuel, ele é Deus com você. Você pode entender isso? Criatura, irmão. Estou longe de ser bom, mas já fui muito pior. Poder entender pela palavra e pelo dia a dia que alguém como eu, e desculpe, alguém como você, que pode dizer para todo mundo hoje, um peito cheio, com a boca bem aberta e dizer, Jesus habita em mim. Você pode dizer isso? Onde você está, você pode dizer isso, cara, Emmanuel, Deus comigo, Jesus caminha comigo e eu caminho com Ele. Eu não vou caminhar sozinho. Eu me nego a tomar decisão sozinho. Eu me nego a responder a tua pergunta assim, ó, de bate pronto. Não, isso é uma pegadinha, eu estou fora disso, eu vou orar. Eu vou buscar o conselho dele, porque o conselho dele é maravilhoso. E eu te dou uma resposta. Pare da resposta precipitada, para de responder, para de fazer, para de agir, para tudo. E volte-se para o texto do profeta Isaías que diz, conselheiro maravilhoso. Ele tem conselho para você. Eu vou meter o pé nesse serviço, nesse emprego e vou arrumar outro. Tem uma proposta maravilhosa. Pede conselho para ele nessa noite. Olhe para alguém e diga, você tem um conselheiro maravilhoso. Deus Todo-Poderoso, Deus forte. Irmão, qual é a batalha que você está enfrentando? Eu sei das minhas. Mas eu não posso abrir mão disso em momento nenhum. Ainda que eu seja cercado por circunstâncias, por pessoas, por opiniões, por palavras, em pessoas que são da fé, mas na boca delas não tem uma palavra de tanta fé assim. Porque talvez elas esquecem que o nosso Deus é um Deus todo-poderoso. Ele é o Deus todo-poderoso. O Jesus que anda comigo, que habita em mim, que é o Emmanuel na minha vida, ele é o todo-poderoso. Irmão, ninguém é mais forte do que ele. Ninguém tem mais poder do que ele. Ninguém pode ameaçar a tua família, a tua história, o teu chamado. Ninguém pode ameaçar a tua saúde e ficar impune diante do Senhor, o Deus todo-poderoso, que é o seu Deus. Está falando aqui de Jesus, de Emmanuel, aquele que anda conosco. Apesar do Pai estar lá e com ele, ninguém se mete a besta com ele. E aí tem Jesus que habita em nós pela fé e anda conosco. Então você tem aí um companheiro, você tem aí um aliado que é todo-poderoso, que está continuamente com você na batalha, na peleja. Uma palavra que Deus tem falado muito ao meu coração e eu não sai da minha cabeça a palavra, que é de Efésios capítulo 6, sobre toda a armadura de Deus. Irmão, a igreja precisa se revestir com toda a armadura de Deus. Toda a armadura de Deus, capacete da salvação. Nós estamos indo para as guerras
sem a armadura do Senhor, que Ele deixou para nós. Irmão, é tempo de nós nos revestirmos de verdade com toda a armadura do nosso Deus. Capacete da salvação, couraça da justiça, cinturão da verdade, sandálias, da preparação do evangelho da paz, o escudo da fé, a espada do Espírito. Irmão, você precisa sair para as tuas batalhas como um soldado de um Deus que é todo poderoso, mas tem que sair devidamente vestido e revestido com uma armadura. Porque, irmão, Ele é todo poderoso, mas Ele nos deu uma armadura. Fazemos parte desse exército. E o teu Deus não perde batalha, não perde peleja, não perde guerra. O que nós estamos perdendo então? Porque nos falta o entendimento de que Ele é o Todo-Poderoso e de que Ele nos deu armadura. Se o diabo tem me vencido, irmão, é porque eu perdi o olhar de quem Ele é e do que Ele me revestiu. O seu Deus é todo-poderoso, Deus forte. Alguém está ameaçando a sua vida? Alguma situação está ameaçando você? Alguma circunstância está rodeando você? Irmão, fica firme, porque a tua fé não vai ser envergonhada. Deus não vai desamparar você. Deus não vai deixar você. Deus vai honrar a palavra de fé que sai da sua boca, porque Ele é o Deus todo-poderoso. Ele tem poder para fazer, irmão. Só Ele tem o poder para fazer na sua vida. Ninguém mais. Só Deus tem o poder. E se alguém vier com algum outro discurso, não, mas a realidade, irmão, a Bíblia diz que o justo vive por fé e não por vista. Não vivemos por realidades, vivemos pela fé. E ninguém, irmão, olha para mim aqui. Ninguém da minha casa, da minha família, da igreja, ninguém vai tirar da minha boca a palavra de fé. Ela vai ficar na minha boca. Até o dia que eu morrer, ela vai ficar na minha boca. Posso morrer como for, mas ela vai ficar na minha boca. Porque eu entendo, irmão, que fé é algo sério. Eu vivo ela, não vivo. Mas eu preciso viver ela crendo que o meu Deus é o Todo-Poderoso. Ele é soberano. Ele é soberano. Pai da eternidade. Irmão, para de viver a tua vida pensando apenas nesses dias presentes. Há uma eternidade para nós como igreja. Há uma eternidade para vivermos como indivíduos, como filhos de Deus. Você vai viver eternamente. Você é um ser eterno. Sabe por quê? Você já viu um túmulo de algum judeu importante ou de alguém que fez alguma coisa muito importante para o povo judeu na história? Eles são enterrados lá em Jerusalém. Em Israel tem muitos cemitérios. Em Jerusalém tem um cemitério muito grande judeu lá. E os túmulos de pessoas importantes, judeus importantes, ou alguém que fez alguma coisa importante pelo povo judeu, né? Eles têm o hábito de colocar umas pedrinhas. Você já viu essa imagem, umas pedrinhas no túmulo, em cima do túmulo? Sabe por que uma pedrinha? Porque uma pedrinha é como a alma do ser humano, ela é eterna. Jesus diz lá no livro de Apocalipse que nós teremos um novo nome. Eu não sei qual é o nome que você tem hoje. Não sei qual é o nome que te deram. Eu sei qual é o nome que me deram muitas vezes, que me dão às vezes ainda. Mas a Bíblia diz que eu vou ganhar uma pedrinha. Que você vai ganhar uma pedrinha branca. Com o seu novo nome escrito. Você imagina você pegando uma pedrinha branca, olhando, pegando as mãos dele, olhando, com o seu novo nome que ninguém conhece, só ele conhece? E você vai pensar, me deram tantos nomes lá embaixo, durante tantos anos, mas esse aqui é o nome eterno que eu vou ter. Por que numa pedrinha? Porque a pedrinha é eterna, como você é eterno. Aquela que era estéril, concebeu filhos.
aquele que tinha problemas tão sérios e tinham dado tantos nomes para ele e para ela, na eternidade, junto com Jesus. Nós precisamos viver ansiosos por esse dia. Não com pressa de morrer, mas ansiosos. Ansiosos no sentido de desejosos, sabe? Aguardando, com expectativa de um dia entrarmos na eternidade, sermos recebidos na glória, encontrarmos o nosso Senhor glorificado, olhar nos olhos dele e ouvir da boca dele: vinde, benditos do meu Pai. E lá não haverá choro, irmão. Lá não haverá lágrimas. Lá não haverá dor. Lá não haverá corrupção. Lá você não vai ficar triste. Por isso vale a pena lutar aqui, batalhar aqui com Jesus, para que no dia da eternidade a gente entre lá, recebidos por Ele, com um novo nome. Eu te convido a você esquecer todos esses nomes que estão te dando hoje aí. Ignora eles. Faz como Saul lá atrás, quando ele foi ungido, alguém falou um monte de besteira. A Bíblia diz que Saul se fez de surdo. Fingiu que não ouviu. Faça isso nesses dias e creia que o seu Deus é o Pai da eternidade. Que uma eternidade gloriosa está reservada para você. Tudo porque um filho nos nasceu. E ali ele diz que ele é o príncipe da paz. Sabe, no meio de circunstâncias, eu quase perco a paz. Quando algumas pessoas começam com algumas palavras, com algumas insistências humanas, eu quase perco a paz. Mas aí eu me isolo num canto, por um momento diante do meu Senhor, não um isolamento de pessoas, de buscar meus interesses, não, um isolamento como Jesus, para falar com meu Pai e buscar a face dele, clamar a Ele. Sabe qual é o teu problema? Qual é o nosso problema? É que quando estão falando com a gente, confrontando a gente, acusando a gente quer responder de imediato, quer revidar, quer dar uma palavra, quer se explicar, quer dar uma justificativa. Pare com isso, porque o teu Senhor é o príncipe da paz. Logo, se eu faço isso, eu perco completamente a minha paz. Mas a Bíblia diz que Ele é o príncipe da paz. Ele morreu, ressuscitou, Ele disse: olha, paz seja convosco. Antes de morrer, Ele disse para o discípulo: olha, a minha paz eu vos dou. Irmão, pensa nas Escrituras, nos Evangelhos, e pense em alguém que conseguiu ter mais paz do que Jesus. Ninguém. Porque Ele é o príncipe da paz. E Ele é o Emanuel que habita em você. E Ele quer encher o teu coração de paz nesse dia. Ele nasceu, irmão. Versículo 6, leia comigo de novo. Afinal, um menino nos nasceu, um filho nos foi concedido e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado Conselheiro Maravilhoso, Deus Todo-Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Essa é a promessa que nos foi feita. Amém? Lucas capítulo 2. Verso 1. Naquela época, César Augusto publicou um decreto convocando para um recenseamento todos os moradores das terras dominadas por seu império. Este foi o primeiro cadastramento da população de todo o Império Romano, quando Quirino era governador da Síria. E todos seguiam para as cidades onde haviam nascido, a fim de serem arrolados. Por isso José também viajou
da cidade de Nazaré da Galiléia para a Judéia, até Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à descendência de Davi. E partiu com o propósito de alistar-se juntamente com Maria, sua esposa prometida, que estava grávida. Enquanto estavam em Belém, chegou o momento de nascer o bebê. E ela deu à luz o seu primogênito. Envolveu-o com tiras de pano e o colocou sobre uma manjedoura, pois não havia lugar para eles na hospedaria. Então, vamos arredondar para 700 para ficar mais fácil. 700 anos depois da profecia de Isaías, o menino nasceu. A promessa se cumpriu. Aquele que haveria de ser o Salvador do mundo nasceu numa manjedoura. Foi colocado numa manjedoura. Você pode entender isso? Que o Rei da Glória, o Deus, aquele que era o Verbo, aquele que estava desde o princípio, que é de eternidade a eternidade, aquele que estava escondido no seio do Pai, agora nasce em Belém e é enrolado em tiras de pano, deixou a sua glória, deixou toda a sua glória e nasceu numa manjedoura e foi enrolado em tiras de pano e foi colocado numa manjedoura porque não tinha lugar para ele na hospedaria. Não tinha um hotel para ele, não tinha nada, não tinha um hospital, não tinha nada. Foi colocado junto com as ovelhas, porque ele era um cordeiro. Foi colocado num curral, porque era um cordeiro. Ele tinha que nascer assim, porque ele é o Cordeiro de Deus, que veio ao mundo para tirar o nosso pecado, para nos perdoar e para nos dar uma nova vida. Aleluia. Ele nasceu e foi colocado lá. 700 tantos anos depois da promessa, a promessa se cumpre e ele nasce. Literalmente ele nasce. Como homem, como menino, né? E aí, a Bíblia diz, lá em Mateus capítulo 2, eu quero ler alguns textos, que eu tenho para falar, é muito rápido para encerrar, mas eu queria ler alguns textos com você. Mateus capítulo 2, após o nascimento de Jesus em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, eis que alguns sábios, vindos do Oriente, chegaram a Jerusalém. E indagavam, onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Aleluia. Pois do Oriente vimos a sua estrela e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado e toda Jerusalém com ele. Tendo reunido todos os príncipes, sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhes responderam, em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. Mas tu, Belém, da terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá. Pois de ti sairá o guia, que como pastor conduzirá Israel, o meu povo. Então Herodes, chamando secretamente os sábios, interrogou-os exatamente acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. Mandou-os a Belém e disse, ide, perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, comunicai-me para que também eu vá e o adore. Após terem ouvido o rei, seguiram seu caminho, e a estrela que tinham visto no oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Ao entrarem na casa, encontraram o menino. Então você que gosta de manjedoura, quer montar lá um presépio, tá? Biblicamente não existe presépio com o rei mago. Porque quem foi lá na manjedoura, está lá em Lucas, foram os pastores do campo. Eles, os anjos vieram lá, falaram com ele, os anjos foram lá, os pastores foram lá na manjedoura e viram o menino e voltaram para o campo, se alegraram, contaram nas cidades. Os magos, os astrólogos,
Eles foram na casa, já depois do menino com 2 anos de idade. Ao entrarem na casa, encontraram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Então abriram seus tesouros e lhe ofertaram presentes, ouro, incenso e mirra. E sendo por divina revelação avisados em sonho para que não voltassem para junto de Herodes, retornaram para a sua terra por outro caminho. Irmão, estou lendo um texto para você ver que a Bíblia diz os detalhes do nascimento de Jesus, que ele nasceu literalmente, tudo aconteceu com o propósito do Senhor, todas as palavras, profecias que foram ditas por profetas 700 anos antes, 500 anos antes, tantos anos antes, foram se cumprindo, cada profecia se cumpriu, inclusive os detalhes do nascimento de Jesus, tudo se cumpriu conforme Deus havia dito. E ele nasce, e vai numa manjedoura, depois vai para sua casa, os magos vão lá para visitá-lo, ofertam incenso, ouro, mirra. Herodes fica bravo porque eles não voltam, e aí ele mata crianças. E Deus vem e fala com José, e vai para o Egito, foge para o Egito. Tem uma imagem que eu pedi para colocar aí. Se puder colocar ali agora, por favor, eu queria que você... E agora eu vou usar meu super laser. Está vendo meu laser ali, não? Ó, está disponível aqui na sala, tá? Quem for usar, pode usar o laser, tá? Para mostrar alguma coisa. Ó, tá? Até que enfim, forte, vou usar esse laser aqui. Eu ia ter um troço com esse laser aqui guardado lá. Ah, louco, eu ia ter um negócio. Ó, tá? Esse é o mapa de Israel. Ele se divide ali, mais ou menos assim, em 3. Aqui é o básico. E Jesus vai morar aqui em Nazaré, ó. Tá vendo? Tá vendo meu laser? Repara bem aí na Galileia. Tá lá em cima. Essa região aqui foi dividida, uma parte dela, entre Naftali e Zebulon, né, as 2 tribos. Aqui em cima está Dan. Tá vendo meu laser lá em cima? Ali em cima é Dan. E essa região aqui é a região de Naftali e de Zebulon. E aqui está a Galileia, onde Jesus vai morar com os seus pais, em Nazaré. Agora, olha para a Galileia, irmãos. A Galileia dos gentios. Está lá, Corazim, Cafarnaum, Magdala, Tiberíades, Caná, Nazaré, Naim. Algumas das cidades... Já usei meu laser, pode, por favor. Pode acender aí. Algumas das cidades que faziam parte da Galileia, onde Jesus foi habitar. Ele nasce em Belém, mas logo aí ele foge, seus pais fogem para o Egito para ele não morrer. Depois ele volta e vai habitar em Nazaré, porque um rei maligno habitava ali na Judéia ainda. Ele vai lá para a Galileia e vai habitar em Nazaré. E nós vimos no mapa, está ali, depois eu uso meu laser de novo, está ali no mapa, né? Todas as cidades que fazem parte da Galileia. Irmão, eu queria ler um texto com você, para a gente poder encerrar, que está em Mateus capítulo 4. Verso 12. Diz assim: Jesus, entretanto, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galiléia. E deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali. Lembra da promessa, lembra lá da profecia de Isaías, capítulo 9, que nós lemos, do verso 1 até o 6? Lá o profeta fala da vergonha, do opróbrio, da escuridão, das trevas que essa região viveu por séculos. A região da Galileia, onde estavam antigamente as tribos de Naftali e Zebulon, elas foram invadidas por inimigos poderosos, elas foram humilhadas, elas deixaram o Senhor da vida delas, elas deixaram Deus, né? Levantaram altares a ídolos, a outros deuses, letra minúscula.
e Deus mandou o juízo sobre elas. Elas passaram por muitos anos de vergonha, de opróbrio, de escuridão, de humilhação. Elas foram assoladas. Boa parte dos habitantes eram judeus, mas com o passar dos séculos, muita mistura foi entrando na região da Galileia. Por isso que a gente vai ler aqui agora, para a gente entender o contexto. E deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, assim cumprindo-se o que fora dito pelo profeta Isaías. Terra de Zebulon e terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. Era uma região que habitavam judeus, povo de Deus, mas muita mistura, muita escuridão, tanto na época de Isaías, quanto antes de Isaías. E agora, nos tempos de Jesus, era uma mesma região, com, sabe, as mesmas trevas, mesma vergonha, mesma humilhação, as mesmas marcas, mesmas derrotas, sabe? E aí se cumpre aquilo que o profeta disse. 16. O povo que jazia nas trevas viu uma grande luz, e aos que estavam detidos na região da sombra da morte, a luz raiou. Daquele momento em diante, Jesus passou a pregar e dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E caminhando junto ao mar da Galileia, viu Jesus dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Então disse-lhes Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram suas redes e seguiram Jesus. Seguindo adiante, viu Jesus outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco com Zebedeu, seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Eles imediatamente deixaram o barco e seu pai para seguirem a Jesus. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e males entre o povo. E sua fama correu por toda a Síria, e trouxeram-lhe então todos aqueles que sofriam acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos, os paralíticos, e Jesus os curava. E uma grande multidão na Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judéia e de além do Jordão seguia a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. O que eu queria dizer para você nessa noite é muito simples, mas era necessário ler alguns textos. Teria muitos outros textos para ler, mas não é isso a intenção do meu coração. Não é essa a intenção do meu coração. O que eu queria dizer para você nessa noite é que uma região tão terrível, com pessoas com problemas tão sérios, Jesus vai morar lá. E o profeta diz que aquela região que estava em trevas, que tinha toda essa miséria, todas essas mazelas, todo esse cenário ruim, de vergonha, de opróbrio, de tudo isso, Jesus vai habitar lá dentro dela, vai morar lá, vai ficar lá. Quando você lê o livro de João, você vê no capítulo 2, lá começa assim, dizendo sobre o primeiro milagre que Jesus realizou em Caná da Galileia. Caná é na Galileia. E Jesus operou muitos milagres na Galileia. Um povo que estava debaixo de trevas, de escuridão, de vergonha, de humilhação. Um povo que estava misturado, perdido. A Bíblia diz que uma grande luz brilhou sobre eles. Resplandeceu a luz naquela região. Não, a luz dele um dia resplandeceu na minha vida. Nessa Galileia aqui, nessa Galileia aí. Você era um habitante da Galileia. Alguém que nasceu num lar evangélico?
Alguém que nasceu num berço evangélico? A Carol, aleluia. Nunca desviou nada, nunca deu uma... Aleluia. Tirando a Carol, irmãos, quem mais? A Thaís, pô. Thaís, canela de fogo, irmão, aleluia. Labareda. Isso rodopiava, flutuava na igreja. Aleluia, isso é avivada. Aleluia, oh Jesus, glória a Deus. Vou entrar no manto aqui também, aleluia. Estou louco para entrar no manto, mas o ambiente não está me deixando, mas eu ainda vou entrar no manto. Tirando a Thaís e a Carol, irmãos, nós todos talvez habitávamos numa Galileia. Fazíamos parte da Galileia, escuridão, trevas, dias horrorosos, histórias horrorosas que nós vivemos. Talvez nem todos viveram muitas histórias horrorosas, situações de vergonha, de opróbrio, talvez algumas poucas situações que te afligiram, talvez trevas, dificuldades que nós enfrentamos. Mas, irmão, Jesus veio lá na Galileia. Imagina a Galileia debaixo de escuridão, de trevas, e Jesus passando nela assim, e a luz dele brilhando. E quem via aquilo falou: eu tenho que seguir esse homem, eu preciso dele na minha vida. Eu preciso sair da minha condição, eu preciso entrar aí nessa glória, nessa luz. Eu preciso desse nome, eu preciso desse Salvador. Tem profecia sobre ele, a palavra fala sobre ele. Deus mandou ele por amor a nós, por misericórdia, por graça, por favor que nós não merecíamos. Olha quem eu era, olha quem você era, olha as trevas que nós estávamos. Mas aí a luz, a glória dele raiou, brilhou, irmão, se estabeleceu sobre as nossas Galileias. Ele foi em Caná da Galileia. O texto lá diz que lá ele principiou, ele começou os seus milagres. Aí há um duplo entendimento. Não quer dizer literalmente, né, que Jesus começou ali todos os seus milagres. O texto não deixa claro isso. Diz que ele começou os seus milagres em Caná da Galileia. Eu posso entender que ele começou os seus milagres, sim, em Caná, ou eu posso entender que ele começou a fazer um primeiro milagre em Caná, que depois ele faz outro. No capítulo 4 ele volta para Caná da Galileia e faz um outro milagre. Então, mas o texto diz, ele começou os seus milagres em Caná da Galileia. Tem um casamento que está começando, irmão. O dia da festa do casamento. Eu não sei quem foi que inventou. Você já ouviu falar da crise dos 7 anos no casamento? Quem já ouviu falar? Eu já ouvi falar muito isso. Já ouviu falar, Silvio? Já ouvi falar muito, Silvio. Já ouviu falar, Danos? Com 7 anos o casamento entra em crise. Desculpe o termo, eu não sei quem foi o imbecil que inventou isso. Eu não sei, irmão. E casamento tem crise com uma semana, com 2 dias. Né? Não, misericórdia. Mas tem crise, irmão, tem crise, pode ser na noite de núpcias do casamento, pode ser no dia da festa, na hora da festa. Lá no casamento de Caná teve um problema, faltou vinho. Acabou a alegria na festa. Você imagina isso, acabar a alegria na festa? A festa murchou, ficou xoxa. E Jesus foi lá e fez um milagre. O meu casamento, o teu casamento, todos os dias, precisa que Jesus esteja lá. Porque nós estamos em Caná da Galileia, muitas vezes. Nós habitamos nesses lugares, e os ambientes, os climas, as palavras, as coisas que nos rodeiam, irmão, são muitas vezes trevas. E se você não tiver 100% com Jesus, tem que estar 100% com Jesus. Tem que olhar para você e ver que Ele nasceu em você, que Ele é o Emanuel na sua vida, e que Ele está resplandecendo na sua vida, na sua casa, no seu casamento. É difícil? É. Mas, irmão, com Jesus dá para ter milagre lá. Em nome de Jesus eu creio nisso. Eu creio nisso. E eu sei que Ele já fez muitos milagres aqui, muitos casamentos. E faz nos nossos, e faz todo dia. Ele pode fazer, irmão. Então quem está aqui agora com a sua esposa próxima, dá uma olhadinha no olho dela. Dá uma olhadinha para o nego aí, para a nega, né? Como as pessoas dizem. E fala para ele aí, fala para ela, nós estamos em Caná da Galileia, mas ó, Jesus está com a gente.
Jesus está no nosso casamento, aleluia, aleluia. Depois ele volta no capítulo 4 para curar lá o filho do oficial do rei. Ele cura, ele faz um milagre. Ele começou a andar, aqui no capítulo 4, ele começa o ministério público dele, em Caná da Galiléia. Ele vai andando em Cafarnaum, vai andando na beira-mar, e vê lá o Pedro, e vê lá o irmão de Pedro, e vê lá o João, e vê Tiago. E ele chama eles, capítulo 5 de Lucas, que tem aquela pesca maravilhosa, é na Galiléia. Pescaram a noite toda, não pegaram nada. Está passando aperto na Galiléia, porque a Galiléia, irmão, é um lugar difícil. É um território de trevas, de luta, de batalha. Mas Jesus está passando nela agora, aleluia. Todo dia, toda hora, na minha vida e na sua vida, Ele está passando. Porque Ele nasceu na nossa história. Ele nasceu na minha vida, Ele nasceu na sua vida. Ele está andando, está passeando agora. Ele está aqui agora, na sua Galiléia, na minha Galiléia, nas nossas Galiléias. Está lá um filho, está lá uma filha que não quer o evangelho, mas Jesus está aqui, Ele nasceu na sua vida, você tem autoridade para declarar, Deus, eu não aceito nenhuma outra palavra, a não ser a tua palavra que diz que o Senhor resplandece nas trevas dele, nas trevas dela, e o Senhor tem todo o poder, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Não para de lutar, não desiste, não baixa a guarda, não desanima. Continua firme, porque ele nasceu, irmão. Um menino nos nasceu. Um filho, e o governo está sobre os ombros dele. Todo jugo, o texto de Isaías diz, todo jugo, toda vara, toda canga que pesa contra o povo vai ser quebrada por ele. Porque ele nasceu para isso, para fazer uma grande obra nas nossas vidas, no meu dia a dia, no seu dia a dia, irmão. Creia nisso, não abandone isso, não se esqueça disso, não desanime disso, porque isso é a palavra do Senhor e a palavra é eterna, o evangelho é eterno, e está passando lá, ele vai para Naim, está lá o mapa lá, eu vou usar meu laser, hein? Está lá Naim, está lá a mulher que é viúva, perdeu o marido, agora perde o filho, fica sozinha, irmão, uma viúva já sofria naquela época, agora uma viúva sem o filho, e está lá o cortejo, está lá o funeral, e vem Jesus e encontra, as duas multidões se encontram, e ele toca, e diz, menino, levanta, e o menino levanta, ressuscita, e ele entrega o menino para a mãe dele, diz, segue a tua vida, seja feliz, na Galiléia, Galiléia dos gentios. Outrora havia trevas, vergonha, humilhação, perca, desgraça. Os inimigos entravam e saíam, tomavam, escravizavam, aniquilavam, faziam o que queria. Agora não, agora entrou Jesus. Agora entrou Jesus. Deus colocou na boca de um profeta, vai nascer o Redentor, vai nascer o Salvador de vocês. E nessa área de vergonha, ele vai resplandecer agora, e vocês vão ver, vocês vão se alegrar como o ceifeiro na época da colheita, aleluia. Quem já plantou aqui e já colheu? Aleluia. Como é bom colher. Talvez no dia da semente foi com lágrimas, mas vai voltar colhendo os feixes com alegria, com júbilo. Porque o filho nos nasceu. Porque o menino nos nasceu, o filho se nos deu. Ele vai despedaçar, irmão, todo o poder dos inimigos na sua vida. Creia no poder dele. Creia na obra dele. Creia que ele é glorioso. Ele é o Senhor da sua vida. Ninguém manda na sua vida, nem você manda mais na sua vida. É ele que manda. Ele tem o governo, ele tem o controle, ele tem o senhorio, ele tem o poder. Ele que te guia, ele que te, sabe, que te orienta, ele que te guarda, aleluia. Ele é o teu escudo, a tua fortaleza, ele é o teu protetor. É ele, irmão, é ele, tudo é ele, para a glória do nome dele, aleluia. É enfermidade, entra na casa de Pedro, tá lá a sogra de Pedro doente, com febre. A mulher servia, a mulher era, imagina aquela sogra, eu não tive o prazer de ter uma sogra viva,
ela faleceu antes mesmo de eu conhecer a Michele, mas era uma pessoa animada, sabe, trabalhadora. Então você tem aquela sogra que trabalha, que faz, que sabe que o Pato tem uma sogra que gosta, que faz, que está ali, que ele está junto dela, tal, sabe? Você olha e fala, mas essa mulher parou de servir, ela está esquisita, está estranha, está esquisita, ela está murcha, ela está ali apagada. E alguém vai e fala, Jesus, ó, a sogra de Pedro ela está mal. Você vai lá, mas você vai ver, ela está mal. E ele chega lá, ele estende a mão, pega na mão dela e já põe ela de pé. Qual é a febre que fez você parar de servir? Qual é a febre que me fez parar de servir? Tirou a minha alegria, me colocou prostrado, em Caná da Galileia. Jesus entra lá, pega pela mão, põe ela de pé. E ela passa a servir a todos. Restaurada, sabe, a febre saiu, sabe, aquele mal-estar, aquela coisa que prendia, que segurava, que não deixava andar, se alegrar, sabe, que saiu, porque Jesus está lá, na Galileia dela. Irmão, a Galileia é um lugar de muitas situações, tem muitas curas que Jesus operou na Galileia. O paralítico de Cafarnaum, com tantas histórias que você vai olhar no Evangelho e ver que foram na Galileia. Um lugar de vergonha. E ele foi habitar lá. Ele foi andar lá. Ele foi operar milagres lá. Porque é assim que ele faz, irmão. É assim que ele faz hoje aqui. Na minha Galileia, na sua Galileia. Seja qual for a situação. Qual for a situação. Ele está aqui nessa noite. Eu não podia deixar de falar de Jesus nessa noite de maneira nenhuma. Queria te convidar você a ficar de pé. Fecha os teus olhos aí. Eu quero dizer para você uma coisa, que a questão não é. Eu não aconselho você pela palavra a colocar uma árvore de Natal na tua casa. Mas essa não é a questão aqui nessa noite. A questão não é se reunir, dar presente, comemorar Natal dia 25, não é nada disso, irmãos. A questão é que colocaram o nascimento de Jesus no dia 25 de dezembro, então vamos usar isso. Vamos usar isso com uma mensagem, com uma certeza de que um menino nos nasceu. O Filho se nos deu. Na tua casa, sobre a vida dos teus filhos, sobre a vida da tua esposa, sobre a vida do teu esposo, sobre a vida dos teus pais, dos teus irmãos, sobre a vida da igreja, sobre a vida daquelas pessoas que nós tanto amamos, mas principalmente também sobre a nossa própria vida, de saber que o Emanuel, Deus conosco, Ele é conosco. Muitas vezes nós não somos com Ele, andamos sozinhos, fazemos sozinho, respondemos sozinho, tomamos decisões sozinhos, mas Ele continua sendo Emanuel, porque Ele não muda, irmão. Ele não muda, Ele continua sendo o mesmo. O menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros. Todo o opróbrio, toda a vergonha, é Ele que tira de sobre nós. Ele tem o poder de fazer isso. Ele tem o poder de curar a febre que me fez parar de servir. Ele tem poder para ressuscitar. Ele tem poder para curar o paralítico. Ele tem poder para curar o casamento, a alegria do casamento. Ele tem poder para curar os filhos.
Ele tem poder para curar a lepra, o pecado. Ele nasceu, começou o seu ministério público, andou pela Galileia, e não só na Galileia, mas ele começou na Galileia, numa região que estava debaixo de trevas, de escuridão, de vergonha, de opróbrio, onde tudo podia entrar, tudo estava liberado. Ele veio para pregar o evangelho do reino dele. Ele fez milagres, ele operou milagres e maravilhas, como ele pode operar aqui nessa noite também, na minha vida, na sua vida, se você crê nessa palavra. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros. Aleluia. Conselheiro maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Ele é o teu Senhor, Ele é o meu Senhor. Antes de encerrar, eu queria ler um texto que me veio aqui agora. Eu preciso ler, está lá em Apocalipse 21, verso 5. É o último texto, a gente vai orar. Apocalipse 21, verso 5. E aquele que está sentado no trono afirmou: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve isto, pois estas palavras são verdadeiras e absolutamente dignas de confiança. Eis que faço novas todas as coisas. Feche os teus olhos aí, meu querido. Creia nisso nessa noite. Não importa qual a situação da Galileia que nós possamos estar vivendo, Jesus está aqui. O resplendor da glória dele está sobre a sua vida. Há poder dele para curar você. Há poder dele para libertar as nossas vidas. Há poder nele, no nome dele, para nos fazer andar de novo, para nos fazer voar, correr, andar, conforme diz o profeta Isaías. Há poder no nome dele para ressuscitar aqui nessa noite. Talvez você passou um Natal triste, talvez situações adversas, contrárias. Talvez você se lembrou de coisas ruins, momentos difíceis que você passou esse ano. Talvez na beira da mesa você chorou, algumas lágrimas de dor, de tristeza ali. Mas ei, o Senhor diz: eis que eu faço novas todas as coisas. Eu não faço de novo, eu faço novas todas as coisas. Eu pego aquilo que não deu certo e faço dar certo, porque Deus tem o poder de fazer isso. Ele tem o poder de entrar nas nossas Galileias nessa noite e transformar qualquer realidade. Senhor, nós estamos aqui nessa noite, nos dobramos ao Senhor, nos rendemos ao Senhor. Nos confessamos aqui que muitas vezes o Senhor é o Emanuel, mas nós queremos muitas vezes correr mais do que o Senhor. Queremos deixar o Senhor para trás. Esquecemos do Senhor muitas vezes. Mas o Senhor é Emanuel, o Senhor é o menino que nos nasceu, o filho que nos foi dado, aquele que cresceu, que venceu todos os adversários, os inimigos, as perseguições. O Senhor é aquele que entregou a própria vida na cruz do Calvário, mas ao terceiro dia, pelo seu próprio poder, o Senhor ressuscitou dos mortos. O Senhor está vivo pelos séculos dos séculos. Tu és o Senhor da nossa vida. Tu és o Senhor do nosso coração. Tu és o Senhor da nossa saúde. Tu és o Senhor da nossa casa. Tu és o Senhor dos nossos filhos. Tu és o Senhor daqueles que nós amamos.
Tu és o Senhor, a cabeça da igreja. Tu és o Senhor, ó Pai, de todas as coisas. Tu és aquele que se levanta, se põe de pé, começa a caminhar no meio da Galileia e nada pode deter o teu caminhar, o teu agir. Foi na Galileia que o Senhor chamou, levantou os teus primeiros discípulos, pessoas que ninguém dava nada por eles, mas o Senhor olhou para eles e disse: eu farei de vocês pescadores de homens. Eu tenho uma nova história para a sua vida, aleluia. Só o Senhor Jesus, só o Senhor pode fazer essas coisas. Ninguém pode fazer, homem não pode fazer isso. Só o Senhor, caminhando pela Galileia, resplandecendo a tua glória, pode olhar para nós e ver em nós alguém que pode servir ao Senhor, aleluia. Não é por nossa força, bondade, sabedoria, capacidade, dinheiro, não. É pela tua graça, pela tua escolha, é pela tua palavra, é pelo teu olhar, aleluia. É o Senhor que aponta e diz: segue-me, aleluia. Então nós deixamos tudo para seguir ao Senhor, aleluia. Bem-aventurado aquele que deixa tudo para seguir ao Senhor, porque vai viver uma nova experiência com o Senhor, aleluia. Nós não seremos abandonados, abalados pela nossa fé, não. Nós ficaremos firmes, convictos da nossa fé em Jesus Cristo, o Deus Todo-Poderoso, o Deus forte, aleluia. Aquele que não perde batalhas, aleluia. Mas aquele que traz alegria para o casamento, aquele que cura filhos, ressuscita filhos, aquele que salva, e não apenas salva, mas dá uma nova vida, faz novo, faz novas todas as coisas em nossa vida, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor, para todos sempre, bendito seja o nome do Senhor, para todos sempre, bendito seja o nome do Senhor. Jesus, o Nazareno, Jesus, aleluia, o Cristo de Deus, o nosso Salvador, aleluia. Chora lá, vassoura, anda lá, mas aleluia. Glória a Deus, glorifique ao teu Senhor aí, glorifique ao teu Senhor, porque esta causa aí não está perdida, porque é o Deus que é forte, é o Todo-Poderoso, é o que peleja por você. Como está escrito lá em Êxodo 14, essa peleja não é vossa, mas eu vou pelejar por vocês, aleluia. É aquele que se levantou no meio do mar e disse: o faraó vai perecer nesse dia, os seus cavalos vão perecer nesse dia, as suas carroças vão perecer nesse dia, os seus soldados vão perecer todos nesse dia, e o meu nome será exaltado, aleluia, porque Ele é o Deus forte, o Deus Todo-Poderoso, aleluia. Nas mãos de Jesus não tem causa perdida, porque Ele é o Todo-Poderoso, aleluia. Ele ainda não terminou na sua vida e na minha vida, aleluia. Ele está trabalhando nessa noite, está andando na sua Galileia, e se você crê nessa noite, a luz dele vai resplandecer e vai ter milagre em nome de Jesus. Você não vai embora daqui do mesmo jeito que você entrou, aleluia. Você vai sair daqui saltando, crendo na palavra do Senhor, crendo em Jesus, crendo que Ele nasceu, crendo que Ele está na sua vida, crendo que Ele é Emmanuel, que Ele é contigo. A cada história, a cada dia, a cada exame, a cada passo Ele é contigo, aleluia, porque Ele continua sendo Emmanuel, Ele não mudou, aleluia, e nós não queremos deixá-lo, largá-lo, sair de perto dEle, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei quem é e quantos são, mas tem alguém aqui dizendo: eu não creio mais nisso. Você vai ver ainda hoje, você que é incrédulo e está no teu coração pensando: eu não creio mais nisso, você vai ver ainda hoje, e eu espero que você mande uma mensagem no meu celular dizendo: você falou e era comigo, eu não estava crendo, mas Deus operou um milagre ainda hoje na minha vida. Não vai terminar o dia sem que o Senhor faça algo na sua história, para mostrar para você, mesmo que Ele não precise, mas Ele continua sendo Deus único e todo-poderoso, aleluia. E Ele não deixou você
não se esqueceu de você, aleluia. Ele é Deus, nós servimos a esse Deus fiel, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aplaude a Jesus aí, que nós cremos que Ele é o Deus único, todo-poderoso. Aleluia. Amém. Vamos encerrar. Que o Senhor te abençoe aí. Sexta-feira, culto da virada, começa às 10. Adoração, palavra, né? Leva lá o seu prato poderoso. A gente vai cear lá junto. Vai ser uma bênção em nome de Jesus. Quarta-feira agora, nós temos culto aqui às 7h30 ainda, tá? E até lá. E que o Senhor te abençoe tremendamente essa semana. Espera uma palavra para alguém aí, vá em paz, em nome de Jesus.